Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se. Caros fiéis, entramos hoje no tempo da paixão, que é a preparação imediata para a liturgia do tempo pascal. No tempo da paixão, que é uma continuação, um desdobramento da quaresma. Enfim, no tempo da paixão, a liturgia considera menos os nossos pecados e a necessidade de se fazer penitência para considerar mais o mistério da morte de nosso Senhor, o mistério da cruz. É por esse motivo que o tempo da paixão é um tempo de luto, porque a Igreja se entristece em seus sinais litúrgicos, ao recordar a conspiração dos fariseus para conduzir Jesus Cristo até a morte. Nesse sentido, a liturgia romana omite o Salmo 42 das orações ao pé do altar, salmo que representa a alegria da alma que sobe até o altar do Senhor para participar do santo sacrifício. Além disso, a liturgia omite o versículo do Glória ao Pai, na antífona da aspersão da água benta, do introito e do Salmo do lavabo, e nos responsórios do ofício divino. Mas o sinal mais importante do luto da Igreja consiste em velar a cruz do altar com um pano roxo. Como ouvimos hoje no Evangelho, os fariseus pegaram em pedras para apedrejar nosso Senhor e por isso ele teve que ocultar-se e sair do templo, pois ainda não tinha chegado o momento em que Jesus Cristo glorificaria o Pai no sacrifício da cruz. A cruz velada representa o eclipse da glória de nosso Senhor, pois Jesus Cristo se oculta e foge dos fariseus. Da mesma maneira, a Igreja também cobre as imagens dos santos, porque não convém que a glória dos santos esteja visível em nossos altares, se a glória de nosso Senhor está oculta aos nossos olhos. Não obstante, nós podemos extrair desse sinal litúrgico uma interpretação espiritual bastante oportuna para as nossas almas. Afinal de contas, caros fiéis, nosso Senhor se oculta não apenas dos fariseus que querem conduzi-lo à morte. Nosso Senhor se oculta também de nós. Ao final de cada missa, após ter dado a bênção, o sacerdote proclama o prólogo do Evangelho de São João e nós ouvimos a cada vez aquelas tremendas palavras do evangelista. Impropria venit, et sui eo non receperunt. O Verbo veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ora, de que modo nosso Senhor vem até nós e nós não o recebemos? Muito simples. Nós não recebemos nosso Senhor a cada vez que nos recusamos a receber os sacramentos. De fato, caros fiéis, os sacramentos são a continuação, são a extensão da ação salvífica e santificante de nosso Senhor. Assim como o Verbo assumiu a natureza humana para realizar a obra da nossa redenção, do mesmo modo,
nosso Senhor continua a sua ação salvífica e santificante por meio dos sacramentos, que são como que instrumentos pelos quais nosso Senhor nos comunica a sua graça. Se nosso Senhor disse aos apóstolos: quem vos recebe, a mim recebe. Isso é ainda mais verdade com relação aos sacramentos. Quem recebe um sacramento, recebe a santificação de nosso Senhor, por meio daquele sinal. É nosso Senhor em pessoa que santifica cada uma das almas que se aproxima de um sacramento. O ministro sagrado não passa de um simples instrumento, pois ele age na pessoa de nosso Senhor. Ele age in persona Christi. Se a hemorroíça do Evangelho estava convencida de que seria curada caso tocasse, ainda que fosse na orla do manto de nosso Senhor. Quando nós recebemos um sacramento, caros fiéis, nós recebemos uma graça muito maior que a hemorroíça. Nós não tocamos apenas na orla do manto, pois é nosso Senhor que nos toca, é nosso Senhor que nos lava, é nosso Senhor que nos unge, é nosso Senhor que nos alimenta. Em suma, é nosso Senhor em pessoa que opera nos sacramentos. Isso quer dizer, caros fiéis, que os sacramentos são os meios ordinários da nossa santificação e salvação. É da vontade de Deus salvar o mundo por meio da paixão de Jesus Cristo. Assim como é da vontade de Deus comunicar, aplicar os méritos infinitos da paixão por meio dos sacramentos. Ainda que Deus possa conceder uma graça extraordinária para salvar, por exemplo, um agonizante que não procurou o sacramento da confissão quando ainda gozava de saúde, ainda que Deus possa salvar essa alma, concedendo-lhe a graça extraordinária da contrição perfeita nos seus últimos instantes de vida. De todo modo, caros fiéis, nós não temos nenhuma garantia externa dessa graça extraordinária. É um segredo da providência, e Deus age assim para que não tenhamos a presunção da nossa salvação. Porque enquanto Deus nos dá tempo de vida e boa saúde, devemos procurar a nossa salvação, devemos colaborar com a graça, e para isso a providência determinou que nós devemos procurar a santificação que vem dos sacramentos. Portanto, caros fiéis, se os sacramentos são os meios ordinários da nossa santificação e salvação, quando uma alma se recusa a aproximar-se dos sacramentos, nesse caso, nós podemos aplicar perfeitamente aquelas palavras que nosso Senhor disse aos apóstolos: quem vos rejeita, a mim rejeita. Assim como aquelas tremendas palavras de São João no prólogo do seu Evangelho: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ora, se os sacramentos são os meios ordinários da nossa santificação e salvação, se, via de regra, nosso Senhor nos santifica e nos salva pelos sacramentos, a recusa de frequentar os sacramentos faz com que, na prática, um católico se torne protestante. Afinal de contas, caros fiéis, são os protestantes
que rejeitam a doutrina católica sobre os sacramentos. Para os protestantes, é o sentimento de confiança em Deus que salva, sendo que os protestantes creem que Nosso Senhor apenas recobre os eleitos com os méritos da sua paixão, sem curá-los de fato, sem curar a alma dos pecados que ela cometeu. Em outras palavras, para os protestantes, devemos confiar que seremos salvos, ainda que os nossos pecados não tenham cura. Nesse sentido, mesmo que os protestantes tenham conservado o sacramento do batismo, a heresia protestante, pouco a pouco, se afastou da doutrina católica sobre o batismo, sendo que cada ramificação do protestantismo dá uma interpretação diferente para o batismo que pratica. Na prática, caros fiéis, o que mais conta para um protestante é o sentimento de confiança. O batismo, muitas vezes, tem um valor meramente social, simbolizando a entrada de um novo membro naquela comunidade. Sendo assim, não há dúvidas de que na heresia protestante os sacramentos perderam praticamente toda a sua relação com a salvação. Seja porque a maioria dos sacramentos foi abolida pelos protestantes, seja porque os poucos sacramentos que restaram nem sempre conservaram o seu sentido autêntico. Em resumo, um protestante faz a sua salvação depender do sentimento de confiança. Para um protestante, a salvação não vem dos sacramentos. É por esse motivo, caros fiéis, que quando um católico abandona os sacramentos, quando um católico, apesar de conhecer a doutrina da Igreja, abandona mesmo assim os sacramentos, na prática, ele vive como um protestante. Afinal de contas, os sacramentos são os meios ordinários da nossa santificação e salvação. Essa é a vontade de Deus. Via de regra, a nossa santificação e salvação vem dos sacramentos. Certamente, aquelas almas que não têm acesso aos sacramentos, católicos que vivem muito afastados das nossas igrejas, doentes que não podem mais se deslocar até as nossas igrejas. Enfim, é certo que essas almas não serão abandonadas pela providência, pois a graça de nosso Senhor não se restringe aos sacramentos. Nosso Senhor pode conceder muitas e abundantes graças às almas que não têm acesso aos sacramentos e à liturgia. Não obstante, isso não impede que os sacramentos sejam a via ordinária da salvação, o que significa que nós devemos nos esforçar para procurar a graça que nos vem dos sacramentos. Então, saibamos bem, caros fiéis, não existe como alguém ser católico na prática se, ao mesmo tempo, se recusa a frequentar os sacramentos, adiando, protelando, fugindo por meses e, quem sabe, anos da própria confissão e da comunhão. Na prática, essa pessoa não é católica, porque não é essa a fé que nós recebemos dos apóstolos. Se nós dizemos na oração que nosso Senhor nos ensinou, Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, o termo grego para cotidiano equivale a superessencial, ou seja,
mais importante que o pão que alimenta o corpo é o pão que alimenta a alma, pois é a Eucaristia esse pão super essencial, isto é, esse pão indispensável, que deve ser consumido o mais frequentemente possível, quando temos meios para isso. Isso quer dizer que um católico que não se confessa e não comunga há meses ou anos, vive na prática como um protestante, porque ele escolhe viver sem a Eucaristia, sendo que nosso Senhor nos ensinou a pedir a graça de comungar frequentemente, quando ditou a oração do Pai Nosso. Por outro lado, por acaso, não é melhor abandonar a comunhão do que comungar em estado de pecado, cometendo assim um tremendo sacrilégio? Certamente é um mal menor. É melhor não comungar do que cometer um sacrilégio contra a Eucaristia. Porém, não nos esqueçamos, caros fiéis, que nós não nos salvaremos apenas porque evitamos este ou aquele pecado. A salvação pertence às almas que viveram e morreram na amizade com nosso Senhor. E para isso, precisamos da confissão e da comunhão sempre que possível. Do contrário, caros fiéis, se uma alma se abstém da comunhão para evitar um sacrilégio, mas persevera nesse estado durante meses e anos, consolando a própria consciência de que pelo menos não comungou em estado de pecado, não há dúvidas de que o Espírito Divino não inspiraria uma resolução como essa. Isso não vem do Espírito Divino, é o Espírito diabólico disfarçando-se de diretor espiritual, é o Espírito diabólico disfarçando-se de teólogo, que sopra em nossa consciência pensamentos que parecem piedosos, mas que a longo prazo conduzem essa alma à sua ruína espiritual. Afinal de contas, a alma se consola por ter evitado o pecado de sacrilégio, quando, na verdade, ela continua afastada de nosso Senhor, porque vive afastada dos seus sacramentos. Nesse sentido, quais são os riscos, quais são os perigos aos quais uma alma está exposta quando vive afastada dos sacramentos? O primeiro risco é a perda da confiança em nosso Senhor. Quando uma alma passa um tempo prolongado sem experimentar a misericórdia de nosso Senhor no sacramento da confissão, a consciência põe sempre diante dos olhos dessa alma o pecado que pesa sobre ela. E nesse estado é muito difícil não desanimar, porque a alma se crê digna dos castigos de Deus, do abandono de Deus e mesmo da condenação. Bastaria se aproximar do sacramento da confissão para essa alma poder dizer com o salmista: provai e vede como o Senhor é bom. O segundo risco é o abandono completo ou quase completo da oração. A alma julga que não vale a pena rezar, pois se encontra afastada dos sacramentos e por isso não será ouvida por Deus, pouco importa o que faça, pouco importa o que peça. Nesse caso, de protestantismo prático, a alma cai no ateísmo prático, pois quem vive sem pedir e sem esperar os bens sobrenaturais
Quem vive sem oração, ainda que se diga católico, na verdade, vive como ateu. O terceiro risco é o abandono do preceito dominical. Como a alma sabe que não pode comungar, porque faz muito tempo que não se confessa, o santo sacrifício da missa deixa de ser a alegria da juventude dessa alma. Ela se entristece com o preceito e assim não vê mais motivo para frequentar a missa e ter que se confrontar mais uma vez com a impossibilidade de poder comungar. Sendo assim, essa alma começa a faltar ocasionalmente à missa de preceito, até o momento em que abandona por completo o preceito dominical. Por fim, o quarto risco é o desespero da salvação. Quando uma alma julga que ela é uma pecadora sem remédio e sem solução, que a confissão e a comunhão não podem curá-la de seus pecados ou de seus escrúpulos, essa alma se convence pouco a pouco que ela não poderá se salvar. Na verdade, o desespero é o último estágio da desconfiança. Uma alma que não se percebe amada por Deus, que não percebe o amor e a misericórdia do coração de Jesus ao longo de sua vida, ao longo da sua história de vida. Essa alma que não vê mais o amor e a misericórdia de nosso Senhor, que vê apenas os seus pecados e se julga incapaz de sair desses pecados. Essa alma se convence, ao fim e ao cabo, que ela não conseguirá se salvar. E por isso, após ter abandonado o preceito dominical, ela abandona, por fim, a religião por completo. Portanto, caros fiéis, aconteça o que acontecer, se temos escrúpulos ou grandes vícios, se caímos com muita ou pouca frequência, ninguém pode ser católico sem uma fé viva nos sacramentos. É certo que os sacramentos não agem por milagre, suprimindo por completo os nossos vícios e as nossas fraquezas. Nada disso. A confissão e a comunhão são remédios da graça. Nós nos confessamos e comungamos para remediar constantemente a nossa natureza ferida e enferma, a fim de fortalecer a nossa alma no combate espiritual. Por esse motivo, a Eucaristia é o nosso pão super essencial, ou seja, esse pão indispensável que nós precisamos receber o tanto quanto possível. E na verdade, caros fiéis, nosso Senhor conhece perfeitamente quais são os nossos combates espirituais, quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos escrúpulos, quais são os nossos vícios. E por esse motivo, quem de nós terá a ousadia de dizer que a Eucaristia é ineficaz para o seu caso? Não é a Eucaristia e tampouco a confissão que são ineficazes. É o nosso orgulho que não admite a necessidade de reerguer-se após cada queda, a fim de receber de novo e de novo o remédio dos sacramentos. É o nosso orgulho que não admite a necessidade de reerguer-se após cada queda. Nosso Senhor não nos prometeu que o combate não seria duro. Pelo contrário, Ele nos deu o remédio dos sacramentos para curar-nos e alimentar-nos
durante esse tremendo combate que deverá nos conduzir à vitória definitiva da vida eterna. Então, procuremos a face do Senhor, que nós rejeitamos quando rejeitamos os seus sacramentos. Sejamos católicos de fato e não protestantes na prática. Provai e vede como o Senhor é bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.